famintos e famintas por conhecimento. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Imóveis Lifecast, que tem a pretensão de ser a sua magazine eletrônica, com um assunto de corretor para corretor. E já começo aqui agradecendo a presença do Michael Guerin, novamente aí conosco. Seja bem-vindo, Michael. Aí, Roger, muito obrigado mais uma vez, né? Acho que já é o terceiro ou quarto episódio que eu participo aí, é uma alegria, muito bom poder estar junto. Já é quase coautor do podcast. Mas obrigado, falando sério, né? E a gente, obviamente, começa agradecendo a parceria da Sonido Produtora e da Evol Marketing Digital, que são apoiadores aí, parceiros do projeto. E, Michael, hoje a nossa ideia é falar de um assunto que está muito em alta, super atual e que é um terreno ainda muito, muito vasto a ser explorado, que é a inteligência artificial. Obviamente, a inteligência artificial no mercado imobiliário, para o mercado imobiliário, para os corretores e vendo por um enfoque assim que ela possa nos ajudar e a colaborar com todos os corretores de imóveis. Essa é a nossa ideia do bate-papo de hoje. Ah, legal. E assim, né, eu tô acompanhando aqui, porque aqui ou eu estou participando do podcast aqui, ou estou na produção, né? E acompanhei muitos assuntos aqui envolvendo a questão do mercado imobiliário, né? Já destrinchamos aqui muitos tipos de assuntos, já falamos com muitos profissionais. E hoje esse assunto, assim, que provavelmente um dos assuntos mais em alta que nós temos aí da marketing, todos os aspectos, que é a inteligência artificial, né? E a gente vai falar esse mercado que ainda ele está no início, assim, né? Exatamente. E como que ele pode ser explorado, e a gente vai falar aqui como ele pode ser explorado no mercado imobiliário, né? É isso aí. Não que eu estou longe de ser um especialista, né? Longe. Mas a intenção aqui da conversa, do bate-papo, do episódio é despertar o interesse aí nos nossos colegas, nos corretores, para que quem já usa siga usando e use mais, e quem não usa ainda, que comece a utilizar essa ferramenta, porque com certeza ela veio para ficar e ela tem o campo, como a gente disse aí, que tu mencionou, muito vasto a ser explorado ainda, né? E quando se fala assim, né, em inteligência artificial, eu acho que assim como vários assuntos na vida, a gente tem uma marca, alguma coisa que a gente pensa em primeiro lugar, né? Exato. Eu acho que na inteligência artificial, o que está em alta é o ChatGPT. Exatamente. Falou em inteligência artificial, agora ChatGPT, né? É isso aí. Mas por mais que o que tu falou seja verdade, a gente lembra direto em ChatGPT. Mas existem uma série de chatbots, né? E, claro, o ChatGPT é o principal expoente, mas tem o Jasper Chat, o YouChat, o Sonic Chat e outros tantos que eu desconheço, né? Mas de maneira geral, o ChatGPT é a principal ferramenta, né? E aí pensando, eu acho que semana retrasada, eu participei de uma palestra, de um workshop sobre o ChatGPT, né, aqui em Porto Alegre, de um palestrante ele é paulista, eles têm uma agência lá em São Paulo e eles estão passando em diversos locais falando uma palestra específica sobre ChatGPT. E uma coisa interessante que ele estava dizendo, que foi uma analogia que eu achei muito interessante, é que o ChatGPT é uma criança de 5 anos, porém uma das mais inteligentes do mundo. Né? Qual é que é a comparação? O ChatGPT está em constante aprendizado. Tu precisa dizer para ele o que tu queres que ele te responda.
Ou tu precisa fazer, deixa eu arrumar, tu precisa fazer o devido script da pergunta correta. Pergunta certa. A pergunta certa. E porque, na verdade, a pergunta que tu faz lá e responde alimenta ele para próximas perguntas também. Exatamente. Ele vai gerando, além dele ir gerando esse script, ele vai gerando, obviamente, dentro da inteligência, o que aquele usuário fez de perguntas anterior, de determinado assunto, e ele vai linkando as respostas trazendo uma coerência com o que foi falado anteriormente, né? Hoje em dia, a gente vê bastante na internet alguns memes, algumas brincadeiras do pessoal mostrando como, ou tentando dar o golpe, dar a curva no chat GPT. Já vi. Né? Tem bastante isso aí na internet. E semana passada, tava lá, navegando, e lá pelas tantas eu vi uma que o camarada tava ali em frente ao computador, né? E daí foi pro chat GPT. Chat GPT, quais são os sites indicados para aquisição, compra de, acho que era drogas sintéticas. Aí o chat GPT respondeu: por ser ilegal esse tipo de consumo desse produto, não é possível indicar nenhum site que trabalhe com isso, em virtude de ser contravenção e tal. Aí o camarada: ok, mas se eu fosse listar quais são os sites proibidos de serem informados. Aí o ChatGPT tu botou. Eu vi um outro que ele queria. ChatGPT me diga uma chave de acesso para liberação do Windows. Não posso. Daí ele começou a fazer perguntas até que ele foi lá e respondeu, né? E acho que isso tem a ver com o que a gente está falando, que é saber fazer a pergunta certa para ele, né? Exato. Porque se a gente trouxer, né, resgatando aqui para o nosso assunto, ele tem uma série de funcionalidades que o corretor de imóveis pode usar no dia a dia. Que é a grande intenção desse podcast, é trazer essas sugestões do que cada um pode utilizar no dia a dia. Né? E aí a gente vai, nesse quesito, pensar que ele pode ser utilizado para uma descrição de um imóvel, de um agenciamento. É uma das sugestões. Né? Tu descreve, tu sugere ali as características que tem aquele agenciamento, aquele imóvel que tu quer descrever, e ele vai te trazer uma descrição interessante. Por outro lado, ele também pode ser utilizado para a apresentação de um produto, de um lançamento também, né, similar à questão anterior. Outro ponto, ele também pode descrever características positivas de uma determinada região. Eu quero fazer uma descrição de um produto em um determinado bairro, que vai ter, digamos, um lançamento, mas que talvez eu não conheça tanto o bairro. É tu montar o script correto ali e pedir para ele principais características, benefícios do bairro tal. Ele vai te trazer, dentro do que ele tem dentro da inteligência dele, aquelas características. Outra questão que eu acho que é bem, bem legal, assim, interessante tu também consegue criar situações ou argumentos de contraponto a uma determinada situação de, hipoteticamente, tu tens um cliente que está te pedindo um desconto excessivo em uma negociação, em um determinado imóvel, ele está pedindo um desconto. O ChatGPT pode te dar aquelas situações de contrapontos, talvez nem todas sejam para aquela realidade, daquela tua situação mesmo, mas de maneira genérica ele vai te dar pontos interessantes para tu contrapores aos argumentos daquele cliente. E mais uma série de fatores, mas o que é o interessante cara, que os corretores façam o cadastro, né? Entrem lá, procurem na internet, no OpenAI, para falar do ChatGPT. Eu tô aqui fazendo propaganda gratuita pro ChatGPT, né? Mas façam o cadastro e, como tudo na vida, tu ir brincando, tu ir mexendo. É teste, né? É teste. E eu acho que uma coisa, assim, tu tava falando, eu tava pensando aqui, já algumas pessoas conversando a respeito disso, mas isso então vai substituir os profissionais.
Esse então agora... Eu acho que não. Eu acho que ele tem que ser visto como uma ferramenta, né? Porque, por exemplo, quando tu vai abordar um cliente, se tu for, às vezes, tu for lá no ChatGPT, ele te dá um texto, às vezes, muito formal, né? Até esses tempos, um rapaz mandou pedindo vaga de emprego pra gente na produtora. Aí o Elias falou, esse texto é do ChatGPT. Tava formal demais, assim, algumas palavras muito... fora do nosso coloquial, né? Exatamente. Então, assim, também usar ele como uma ferramenta, mas também adaptando os textos ali, né? A realidade da... Porque, por exemplo, vamos supor, né? O corretor já está falando com o cliente há um tempo. Do nada, ele muda a forma dele de falar, de escrever, fica um pouco... Então, também sabia, acho que adequar isso, né? Como é que tu vê isso pro uso do corretor, né? Eu penso o seguinte, disso que você estava falando ali. Primeiro, é uma ferramenta, né? Para deixar claro, ela é uma ferramenta de trabalho, ela é uma ferramenta para dar um suporte para os corretores, né? A gente já falou em outros tantos episódios aqui que o papel do corretor ele não corre risco de substituição, né? Aquela parte do atendimento humanizado e que aí vai muito ao encontro do que tu estava falando agora, né? Como utilizar? É tudo uma questão de utilização do script, né? Do script. E aí pensando que tu tens que fazer a pergunta para a ferramenta e a ferramenta te dará respostas. Claro que ao ela te dar respostas, certamente ela vai te dar em alguns momentos respostas formais, né? Ou o exemplo aí do que tu deu da pessoa que pediu o emprego, talvez de maneira tão formal no e-mail, que vocês se deram conta de que não era ele, que era feito um script ali da ferramenta. Mas o que é importante? A gente não vai saber também por decreto, se não for mexendo a treinar os scripts, a criar os scripts, né? Eu particularmente tenho utilizado, inclusive, até para algumas questões do próprio podcast, né? A gente tem trazido informações para conectar e para a gente usar aqui, né? Agora, para os corretores é saber montar o script e ir adaptando isso conforme tu for utilizando mais e mais familiaridade. E aí é claro que a gente está aqui falando, o papo é de corretor para corretor, sempre. Mas ele está sendo utilizado em vários setores, né? Eu diria que em todos, porque todo mundo está usando, né? Então, e aí eu ia te fazer uma pergunta e tu meio que falou, mas eu vou fazer. Vamos lá. Tu sempre faz essa pergunta para todo mundo que vem aqui, agora eu vou fazer ela para ti, né? Que é a pergunta assim, será que a profissão corretor tá com os dias contados, alguma coisa do tipo, tu já respondeu? Eu ia fazer a pergunta e tu respondeu que não. Vamos lá. Mas eu acho que existe, pelo que eu percebo, essa reinvenção da profissão, né? Essa readaptação, né? Da profissão. Eu acho que essa é uma boa palavra. Essa reinvenção. E pensando nas inteligências artificiais, né? No ChatGPT e nas demais e todas, né? Tu acha que isso vai se tornar, ou já é uma ferramenta que, assim, o novo, vamos usar esse termo de repente, o novo corretor de imóveis, né? Essa nova geração, ou essa nova forma de enxergar a profissão, ela vai se tornar indispensável, assim? Ou tu acha que vai ter... Tu acha que quem usa, acho que essa vai ser melhor, que quem usa sai na frente? Vamos lá. Primeiro, não creio que em momento algum a profissão, a atividade do corretor de imóveis corra risco de não existir. Seja extinta. Seja extinta. Não acredito nisso aí de maneira taxativa, não acredito. Tá? Por outro lado, o que tu estava falando, olha, tu acha que, se eu acho que quem não usa não vai continuar ou será escanteado no mercado? Não, também não. Mas creio que quem utilize terá uma vantagem. Por quê? Porque isso faz parte da reinvenção
do novo corretor. Uhum. Né? Quem utilizar essa ferramenta, assim como outras ferramentas que algumas já estão em uso há mais tempo, né? Os profissionais, como em qualquer atividade, têm que ir se atualizando. Se atualizando. Vamos fazer aí uma vinculação ao futebol aí que todo mundo gosta e tal. Se tu pegar o futebol de 20 anos atrás, um atleta corria em média 6 quilômetros durante uma partida de futebol. Hoje em dia, um atleta corre de 12 a 15 quilômetros numa partida. Aí tu vai, de repente, fazer a comparação. Bom, então tu tá dizendo que quem não corre 12 ou 15 quilômetros não joga? Não, pode ser que jogue. Mas ele vai ficando para trás. Por quê? Sim. Porque a preparação física está muito mais em alta hoje em dia do que há 20 anos atrás. Sim, né? entendi. Então, trazendo para a realidade da utilização dessas ferramentas, quem não utilizar vai ficar para trás. Significa que vai ter que sair da atividade? Não. Ele só vai ter um outro tipo de performance. E se a gente pensar em todas as ferramentas que surgiram nos últimos anos, vamos supor o WhatsApp, né? Uma ferramenta. Olha quanta função nova o WhatsApp vai implementando, né? Vai implementando. Agora tem o WhatsApp Business. Aí ele vai surgindo. Agora tu pode patrocinar. Então ele vai surgindo. O que eu penso, né? Que esse campo da inteligência artificial, e nós só falamos, né, de texto, né? Nós não falamos de imagem, não falamos de várias outras coisas. Não entramos nesse aspecto mais detalhado, né? Por exemplo, que é parte da imagem, eu acredito que pro corretor vai ser muito importante. Até ouvi em algum lugar, não sei se isso é considerado uma inteligência artificial, daquela realidade virtual, né? De ter o teu terreno ali, eles montar o projeto e tu conseguir ver num óculos, tu conseguir ver como a tua casa vai ficar naquele lugar. Achei aquilo ali impressionante. Tem assim, a realidade virtual, tem a realidade aumentada também. E então, quantas coisas vão... Então, o que eu acredito, né? Esse campo da inteligência artificial, para nós, meros mortais aqui, nós nem imaginamos aonde ela pode chegar e quanta coisa pode ser implementada. Ou seja, se a gente não começar agora a explorar um pouco do ChatGPT, e aí, quando isso for evoluindo, quem não começou agora, aí sim que vai demorar muito para embalar, né? Eu creio que a gente não sabe onde ela já está. Onde ela já está, a gente não faz ideia, né? E lembrando aqui, que nem tu falou assim, nós meros mortais. Nós somos, apesar de eu ser um pouco mais velho que tu, mas nós somos de uma geração analógica. Sim. Nós somos a luta, ela é constante e diária para tentar minimamente estar acompanhando as tecnologias, né? Esse aspecto do que tu tava falando da realidade virtual, das experiências virtuais, né? Incorporadores aí falando de mercado imobiliário, falando de mercado primário e de grandes incorporadores, né? Existem vários produtos que são, no seu lançamento, no seu stand de vendas, no seu plantão de vendas, eles têm experiências virtuais para o cliente passar por uma experiência virtual. O que é essa experiência virtual, Roger? É fazer essa projeção dessa realidade do cliente se sentir dentro daquele empreendimento, imaginando aquele empreendimento pronto. Então, isso já existe em Porto Alegre, já existe. Então, eu imagino que, se a gente for comparar com São Paulo, deve existir há muito mais tempo e com muito maior quantidade. Porto Alegre não existe ainda com grande quantidade, mas já existe, né? E um outro detalhe importante, né, que tu pincelou ali. A gente está falando todo esse tempo de chat e a gente está falando de texto. Sim. A gente não falou de imagem, não tenho nem grandes conhecimentos para estar falando de imagem, mas posso reiterar para todo mundo que é possível tu também fazer questões relativas no ChatGPT a imagens. Ele te projeta imagens, ele te projeta quadros, tu bota ali no script o que efetivamente tu quer. Vamos imaginar, trazendo aqui para nós aqui, me dê a imagem de
homens gravando, pessoas gravando um podcast. Certamente ele vai criar a imagem de pessoas, tu até pode botar de 2 pessoas gravando um podcast, 3 pessoas, 4 pessoas gravando um podcast, ele vai desenhar um cenário dentro do que ele tem da inteligência, lá dos arquivos da inteligência, uma imagem das pessoas gravando um podcast, certamente, né? E claro que essa realidade, ela no dia a dia dos corretores, ela acaba ficando um pouco mais distante, né, da utilização, porque tu trabalha com realmente a imagem do produto, né? A imagem fiel do produto. Sim, mas eu também estou pensando em tudo isso, assim, né? Mas também eu acredito que também tem um pouco a ver com o corretor, porque tu vai ter corretores mais velhos, certo, corretores mais jovens, mas também tu tem o público que compra, né? Sem dúvida. O público mais velho, daqui a pouco, vou te mostrar um tour virtual. Mas eu quero ir lá ver a casa, né? Eu não quero fazer um tour virtual. Mas daqui a pouco o cara mais jovem, que tem uma vida um pouco mais corrida, se tu tem um tour virtual para ele, tu tem alguma coisa que ajude ele, ou tu consiga, vou conseguir gerar através de uma inteligência para ti, para mim é interessante. Então acho que tem que ser pensado nisso também, porque esse público mais jovem que está vindo, mais tecnológico, na hora de comprar, vai ter um interesse e isso vai poder acelerar algum tipo de negócio também. Exato, né? exato. A gente já fez comercialização de produtos que o cliente, por um motivo ou outro, não poderia estar visitando o produto. Né? E o que o profissional fez? Foi lá no produto, fez um vídeo, mesmo amador, fez um vídeo, mandou para o cliente aprovou, fez ao vivo ali, fez gravado, enfim, e o cliente efetuou a compra. Isso é verdade. Já teve casos do cara comprar sem nunca ter visto imóvel, pessoalmente. Já sem ter visto e ter visto só por vídeo. E também tô falando de imóvel usado, né? Porque lançamento ele não tem como ver, né? Sim. Só a projeção lúdica da coisa. Mas já teve casos do cliente comprar sem sequer ver com vídeo também. Porque no caso do lançamento, todo mundo que compra na planta, compra sem ver, né? Compra sem ver. Tu vê um decorado, tu vê uma maquete, tu vê uma apresentação. Sim. Mas falando de avulso, só para deixar claro, já teve casos dos clientes comprarem sem nem ter vídeo. Né? O cliente, o imóvel tal lá, quem foi olhar pode ser, às vezes vai um parente, um amigo, não, minha mãe foi olhar e tá ok, vou comprar. E o cliente compra. Ou tem casos de pessoas que estão comprando e que não estão morando aqui. Né? O comprador não está morando aqui, ele está vindo ou para Porto Alegre, Rio Grande do Sul, ou para o Brasil, depende, daqui a um tempo, e ele já quer fazer a compra agora. Também compra sem visitar o imóvel, compra muitas vezes com o corretor fazendo por vídeo ali. Tu imagina então, usando essas ferramentas, o quanto isso pode potencializar, né? Eu lembro de algum outro episódio que a gente estava falando, e eu lembro que vocês comentaram sobre essa venda de imóveis menores, que o pessoal está comprando muito aqui, por exemplo, em Porto Alegre, o pessoal investindo para aluguel por aplicativo. Eu imagino para esse tipo que a pessoa nem está comprando para morar, ela está comprando para negócio, né? Então, quanto esse uso das inteligências vão poder acelerar esse tipo de negócio, né? Sem dúvida. E se pensar nisso que tu está falando, se a gente pensar, digamos, direto, assim, negócio, pensando num pré-lançamento. Muitas empresas trabalham produtos, como a gente chama, no pré-lançamento. O que eu quero dizer com isso? O produto não veio à venda ainda, ainda não saiu o registro de incorporação, logo não pode ser assinada a venda do produto, mas as empresas já estão trabalhando a pré-venda. Né? Em muitos casos, de maneira objetiva, tu não tem imagens do produto para apresentar. Por quê? Porque como ainda não há o registro de incorporação, as construtoras optam por não botar imagens do produto a mercado. Mas elas passam as características que aquele produto terá. Né? O produto terá X andares, vai ter tal infra é no rooftop, enfim, elas passam características. A inteligência artificial vai te ajudar a
tu criar uma descrição, tu criar uma oferta para aquele produto que, de fato, tu ainda não tem assim, nada de concreto dele visual, mas tu vais criar isso aí. Então, nesse aspecto, ela é muito útil. Sim, porque muitas vezes tu poderia... Não, tudo bem, eu sei as características que o produto tem e eu vou aqui criar um rascunho e para ofertar. Ok, sempre fizemos assim até então. Mas hoje em dia tu tem uma ferramenta que pode te ajudar nisso. Né? Tu vai quebrar menos a cabeça, tu certamente fará com maior assertividade aquela descrição. Então é importante ficar atento para quando tu pode tirar dentro do nosso conhecimento, tirar o máximo possível da ferramenta. Né? Sim. Essa é a ideia. Né? E aí o seguinte, se a gente for pensar no que é o intuito aqui, né? As possibilidades vão infinitamente além do nosso conhecimento. Elas vão muito além. Né? A ideia desse episódio é que todo mundo se sinta provocado a ir atrás, a conhecer um pouquinho mais, a realizar o seu cadastro na ferramenta ou nas ferramentas, né, que a pessoa escolher, né, e que de repente comece a utilizar. Né? Isso aí. Ninguém vai sair do 0, do 1 pro 9, 10 de uma hora para outra, mas tu vai construindo devagarinho aquele conhecimento em cima daquela ferramenta, né? Essa é a ideia desse episódio, pessoal. É isso aí. Acho que é isso, né, Roger? Muito obrigado aí de novo pelo convite, por estar aí. É um assunto que eu gosto muito, essa coisa de tecnologia e tal, dos imóveis, aplicando isso à tua área dos imóveis, então podendo conhecer um pouquinho mais também ficou muito interessante. É isso aí. Pessoal, a gente vai encerrando aqui o episódio, agradecendo novamente a Sonido Produtora e a Evol Marketing Digital e convidando todos vocês para assistirem esse episódio. Espero que gostem. Né? Acompanhe no nosso canal do YouTube e também no Spotify e nas outras plataformas digitais. Então, até a próxima. Famintos e famintas por conhecimento.